pela manhã nós fizemos já exposições dialogadas com o Chico, com o Ivan e com o Denegri, e a ideia é complementarmos agora. Daiana e eu coordenamos um grupo de pesquisa lá em Uberlândia, na Universidade Federal, no Hospital de Clínicas e na Faculdade de Medicina, sobre gestão hospitalar. Então temos alguns projetos mais locais e um grande projeto maior, que é o meu doutorado, orientado pelo professor Gastão na Unicamp, e nós estamos analisando a implementação da PNOSP, da Política Nacional de Atenção Hospitalar, nos hospitais universitários federais. Então, já temos aí a fase avançada de coleta de dados, já coletamos os dados no CNES, no CIOPS, no Fundo Nacional, e uma análise dos planos diretores de todos os hospitais universitários federais. A última fase agora, que é a fase, são os dados que nós não apresentaremos hoje, é uma entrevista, um questionário estruturado com 50 dirigentes dos hospitais universitários federais, que essa é a terceira fase da pesquisa, do doutorado, que se encerra-se nos próximos meses. Então, a ideia é a gente fazer mais esse olhar, A gente já está indo das tendências internacionais, nacionais, de uma caracterização mais aprofundada da nossa rede hospitalar, das redes, mas de todos os serviços hospitalares do Brasil. E agora é olhar para um desses componentes, como o Ivan mostrou no gráfico, é um componente pequeno, O gráfico que ele apresenta tem lá 72, 73 hospitais federais, incluindo aí os hospitais universitários, mas provavelmente devia estar lá os hospitais federais do Rio, os hospitais da Marinha, do Exército, vários outros institutos federais. Então, exatamente. E aí totaliza esses 72, 73 hospitais. O nosso objeto de pesquisa nesse momento são os 50 hospitais universitários federais. Então, essa é a análise que a gente fará rapidamente. Não vou entrar, vou passar mais rápido essa parte introdutória, inclusive uso como referência as teses de doutorado, as dissertações de mestrado, os artigos e os capítulos de livro que uma parte aqui dos expositores colocou. O Adriano também fez o mestrado dele lá na Unicamp, analisando os hospitais de ensino, fazendo uma análise especificamente do Hospital de Clínicas da Unicamp, mas faz um retrospecto também sobre gestão hospitalar no Brasil. Então, um conjunto aí de políticas ou programas ou portarias ministeriais que incluem os hospitais como pontos de atenção, como articuladores de alguma rede, seja uma rede mais geral, seja uma rede temática, como as várias redes temáticas que o Ministério construiu, e concordando com as críticas que já foram colocadas anteriormente, nenhuma delas se constitui numa política estrutural para os hospitais, mas todas elas abordam de alguma maneira alguma reforma. Por isso que a gente considera que é um conjunto de reformas, um conjunto de políticas ou portarias que compõem aí uma reforma. Pode ser uma reforma inconclusa, como alguns autores falam, pode ser, às vezes, uma reforma bastante setorial, uma reforma conjuntural que não engloba aí uma reforma estrutural, mas são políticas importantes para entender a Política Nacional de Atenção Hospitalar como um todo, Um estudo recente, publicado lá pelo Observatório de Análise Política de Saúde, do ISC, da Bahia, que uma das linhas de pesquisa lá do observatório, que é coordenado pelo professor Jair Nilson, pela Carmen Teixeira, a gestão hospitalar, a professora Isabela e o Tadeu, que é um doutorando, que acabou de defender o doutorado, o Tadeu Santos, publicaram um artigo e um capítulo de livro, e eles falam que essa reforma busca, além de um conjunto de outros objetivos, busca ajustar as relações assistenciais e gerenciais, do ponto de vista mais contratual, busca aperfeiçoar planejamento na atenção hospitalar e busca redefinir esse conceito. Conceitualmente, um conjunto de conceitos que estavam dispersos no conjunto daquelas portarias e daquelas políticas. A ideia é fazer uma redefinição conceitual. Então, essas são as estratégias, principalmente da PNOSP. Não vamos também detalhar muito a PNOSP, mas como não foi abordado aqui nas suas 6 dimensões,
só para constar e para a gente debruçar um pouco mais sobre a análise dela, né, a PENOSP é uma política, né, que se torna uma política no final de 2013, depois aí de um longo processo de debate, e que traz 6 eixos de análise, né, que busca uma conceituação teórica, que busca até uma política extensa, né, alguns autores falam que ela é bastante detalhada, ela é quase um capítulo de livro, ou quase é mais um material teórico do que uma política propriamente dita, porque ela não aborda a questão do financiamento propriamente dita, apesar de ter ali um eixo do financiamento, mas coloca mais as diretrizes do financiamento, as diretrizes da contratualização, do planejamento. Então é uma política que define bem claramente as diretrizes, mas não as estratégias de implementação, as ações específicas, a forma de repasse, a forma de custeio, a forma de investimento, como foi colocado. Mas ela aborda essas 6 dimensões, da assistência hospitalar, da gestão, da formação, desenvolvimento e gestão da força de trabalho, do financiamento, da responsabilidade das esferas de gestão e da contratualização. A contratualização, inclusive, desdobra-se em uma outra portaria do governo federal, logo depois dela, né? A PENOSP é a 3390 e a política a contratualização é definida de forma mais detalhada na 3410, são publicadas uma atrás da outra e é uma portaria bastante detalhada no sentido de organizar ou de tentar formular pelo menos alguma diretriz mais clara para os contratos de gestão dos entes municipais, estaduais e federais com os hospitais. Uma breve, aí entrando um pouco mais na história dos hospitais universitários, né, federais, os hospitais universitários em geral, praticamente todos, que surgiram até antes, né, bem antes da década de 70 e 80, mas surgiram na década de 40, de 50, de 60, quase todos eles surgiram como escolas, né, como cenário de prática das escolas médicas, né? Quase todos eles surgiram como pequenos hospitais que seriam o principal laboratório da formação dos médicos no Brasil. E sempre muito pequenos, com uma capacidade assistencial e produtiva muito pequena, numa lógica das clínicas básicas, servindo de apoio para as faculdades de medicina. A partir da década de 70, o MEC faz grandes convênios com o MPAS, né, o Ministério da Previdência e Assistência Social, via INAMPS, para transformar essas escolas, esses pequenos hospitais das escolas médicas, em hospitais que atendessem a demanda naquele momento, né? Atendessem a demanda tanto dos que tinham a carteira assinada e eram beneficiários do INAMPS, quanto dos indigentes, né? Inclusive lá em vários hospitais, no nosso, tinha a portinha dos beneficiários e a portinha dos indigentes, com a plaquinha lá, claramente, para um atendimento diferenciado. Alguns hospitais começaram a se conveniar com o INAMPS para atender quem não era da rede INAMPS, né? E nesse momento os hospitais começam a receber um maior financiamento e começam a crescer, começam a se tornar o que nós conhecemos hoje como grandes hospitais universitários, né? A partir então dos anos 90 e dos anos 2000, os sucessivos governos começam a buscar formas então dentro do SUS já, né, formas de trazer algum incremento financeiro, algum incremento assistencial para esses hospitais universitários federais, e a principal deles, além das várias diretrizes, portarias do SUS na verdade, cria-se o FIDEPS, que era um fundo aí de apoio ao ensino e à pesquisa. Então os hospitais que eram de ensino, não havia ainda certificação, o que era hospital de ensino, o que não era hospital de ensino. Então o FIDEPS é a primeira forma de diferenciar um hospital de ensino de um hospital que não tem ensino, né? Aqui não só para os federais, né? Aqui já para um conjunto de hospitais de ensino, os estaduais paulistas, os estaduais aqui do Rio, vários outros hospitais municipais, hospitais filantrópicos que se credenciaram como hospitais de ensino. Em 2004, o Ministério então assume uma nova postura, né, de
de fazer um levantamento um pouco mais sistematizado, de começar a olhar de forma mais atenciosa para esses hospitais, de buscar uma certificação para esses hospitais, né? Era o Arthur Chioro, coordenador da área de gestão hospitalar, o Gastão Wagner era o secretário executivo, o Sola era o secretário da SAS. Então, pessoas aí que são do campo da saúde coletiva começam a olhar com outro olhar para os hospitais de ensino, e aí foi a proposta do programa de certificação dos hospitais de ensino. Isso com várias críticas. O Chioro tem no doutorado dele, que ele faz um tempo depois, ele como implementador lá em 2004, depois como pesquisador em 2010, 2011, acho que é quando ele concluiu o doutorado, ele faz uma crítica bastante importante nesse processo de certificação, que foi algo que deu as bases da certificação, mas com pouco impacto também de implementação, assim como vocês criticaram as políticas, que quase nenhuma delas tem um impacto na implementação. A própria política de certificação também teve pouco impacto no que se pretendia, que era fazer uma integração maior desse hospital na rede regional, da integração deste hospital com a academia, inclusive, que tem uma desarticulação, apesar de serem hospitais de ensino, são hospitais desarticulados da academia, das faculdades, né, inclusive, e que não cumpriu, tiveram avanços, mas não cumpriu os objetivos. Depois, pode ir. Eu acho que quando está falando, está falando da contratualização, não da certificação. Tem uma diferençazinha. Tem a diferença aí, que eu não quero... Né? Porque acho que a certificação, de uma certa forma, teve um certo impacto, deu uma reorganizada. Mas a contratualização, que eu acho que cristalizava a política, que se pretendia, que não teve... Que não avançou, né? Exatamente. Sem entrar em muitos detalhes aqui... Oi? E que é o objeto ele discute a contratualização. Na verdade, ele parte da certificação, que teve o avanço, mas a principal crítica é a não efetivação da contratualização. Isso mesmo. Obrigado. E aí, quem certificava podia partir para a contratualização. Isso. A contratualização cristalizava, ela tentava dar corpo à política que se pretendia. Isso. E que tem seus limites, né? Bem claro, você estava lá também, né, nessa época. Legal. Depois veio o REUF, né, que depois de uma... Aqui, acho que foi o Adriano que coloca, das várias... Agora não sei se foi o Adriano ou o Ivan, eu li bastante as teses de vocês o tempo todo, que tem os movimentos cíclicos das crises dos hospitais universitários, né? Os hospitais universitários passam por várias crises ao longo da sua história, e o que fomentou essa grande reforma a partir de 2004 foi que até 2002, 2003 era talvez uma das principais crises que os hospitais vivenciavam, de sucateamento, de fechamento de leitos, o governo FHC ficou mais de 8 anos sem contratar, sem fazer concursos públicos para as universidades federais, incluindo os hospitais federais. Então havia lá um vazio em termos de docentes, de técnicos administrativos, e as universidades como um todo viviam um processo de sucateamento, e os hospitais em geral. E também ali no final, antes um pouco de 2010, era a Abraue mais fortalecida do que nos últimos anos, a Andifes, né? Então o movimento de professores, o movimento de reitores, o movimento de dirigentes dos hospitais universitários fazem uma pressão, fazem uma crítica, e aí, claro que também com a análise que o governo federal tinha na época, identificam duas grandes deficiências, né, que é a pouca capacidade que os hospitais tinham para buscar a sua manutenção, que era a principal crise, né, não havia recursos suficientes para a manutenção dos hospitais universitários, e também investimento, né? Os hospitais estavam num processo aí de não conseguindo superar aquele sucateamento do seu parque tecnológico, da sua infraestrutura. Mas também, principalmente, porque era-se um movimento e um debate bastante intenso naquela época, qual era o modelo de gestão para os hospitais universitários, né? Todos eles vinculados a fundações de apoio, cada fundação de apoio com uma conotação política, organizativa singular,
quase todas elas falidas e com dívidas alarmantes, né? Dívidas de 10 milhões, de 20 milhões, de 30 milhões, né? Vários relatórios mostram isso. Então, desde 2005, 2006, o governo federal vem trabalhando quais os novos modelos de gestão. A Fundação Estatal nasce nesse bojo, mas também outros modelos estavam em discussão. E aí o modelo que ganhou, né, que foi o hegemônico nessa formulação, foi o modelo do grupo hospitalar, do HCPA, lá de Porto Alegre, que era uma empresa pública desde a década de 70, e aí o HCPA, então, como uma das inspirações, faz com que o governo formule aí a proposta da IBSER, que impacta diretamente, né, nos hospitais universitários federais com relação à sua gestão, com relação à gestão dos recursos humanos, né, com a gestão financeira, econômica e financeira, com a gestão administrativa e com a mudança, inclusive, dos seus dirigentes, com a desvinculação, que não é uma desvinculação absoluta, mas aumenta-se aí, diminui-se, na verdade, a vinculação do hospital à universidade. O hospital torna-se uma filial da IBSER e a reitoria, a Universidade Federal, tem menos controle, tem menos ingerência sobre as universidades, sobre os hospitais federais, né? Estou fazendo aqui uma síntese rápida só para a gente passar por esses primeiros pontos de análise. E aí a gente traz dois blocos de resultados, né? Que são resultados desses 50 hospitais, né? Uma análise ainda de banco de dados, não é uma análise que a gente foi a campo ainda, o campo já está sendo executado agora, mas é uma análise do CNES, do CIOPS, do Fundo Nacional, e acho que de outros, do CIA, do SH, de uma série de bancos de dados, e esse é um primeiro bloco de dados que eu trago, e depois um bloco de dados que são os planos diretores estratégicos, os PDEs, que foram feitos pela maioria dos hospitais universitários, né? Dos 50, 41 hospitais universitários divulgaram seus planos, um documento público, e eu analisei cada um deles e fiz uma análise de conteúdo que depois eu vou apresentar. Rapidamente, com relação então a três blocos de análise, né? Alguns elementos da estrutura, alguns elementos da produção e alguns elementos do financiamento. Não detalhamos todos, né, obviamente, mas a gente traz alguns aqui. São dados também que dialogam muito com os dados apresentados anteriormente. Esses dados são desse ano, eu atualizei, acho que a última vez em março desse ano, então tem alguma diferença aí por conta do mês, né? Mas dos 6.824 hospitais no Brasil, no CNES, né, em março desse ano, 71% deles faz algum tipo de assistência ao SUS, né, não são hospitais públicos só, mas aí dialoga muito com o dado apresentado de 1/3 de hospitais públicos, 1/3 de hospitais filantrópicos, né? Provavelmente deve ser e alguns hospitais privados que ainda prestam um serviço, vendem serviço ao SUS, né? Desses, só 4% são hospitais de ensino, também a certificação de março desse ano. E destes 202 hospitais de ensino, que aí inclui-se hospitais municipais, hospitais filantrópicos, até alguns hospitais privados que são certificados como hospitais de ensino, eu acho, os 50 hospitais universitários federais, nesse atual contexto, né? Essa é a rede dos hospitais universitários federais, uma atualização que ainda não foi feita no site da IBSER, essa é uma imagem do site da IBSER. A Universidade Federal de Uberlândia, que é a nossa, de onde nós viemos, é a última a entrar na festa, né? Como diz a Márcia Amaral, na minha qualificação, vocês estão chegando atrasados na festa, né? Porque a parte do grande investimento da IBSER, o investimento financeiro, foi feito nos primeiros anos. Massuda foi diretor da IBSER durante um tempo também. Então ele pegou a época das vacas gordas, né, Massuda? O finalzinho dela, a vaca já estava indo para o brejo, literalmente, respirando, mas essa é a rede, né? São 50 hospitais vinculados a 35 IFES, né, universidades, porque o FRJ é um complexo hospitalar bastante grande, com 8 hospitais, né? E além dos 8 hospitais da UFRJ, que não aderiu ao IBSER, mais o Hospital São Paulo, da Unifesp, e o Hospital de Uberlândia não era da IBSER até março.
A partir de abril ele assina o contrato e ele torna-se da IBSER. Então, dos 50, nós temos aí um conjunto de 41 hospitais federais. Dos 50, então 41 hospitais federais são vinculados à IBSER nesse atual momento. E essa distribuição desses 50 hospitais universitários federais, né? Aqui a gente já começa a ver, mais uma vez, essa grande desigualdade regional que nós temos hoje na rede hospitalar como um todo, como aqui, ao contrário de outras desigualdades nas quais o Nordeste tem uma baixa cobertura, né? No caso das universidades federais, e aí com a expansão que houve com o REUF, com o REUNE, que são políticas do MEC, né, de ampliação do MEC e do Ministério da Saúde, de ampliação de universidades federais de interiorização, né, o Nordeste hoje se equivale ao Sudeste em número de hospitais universitários, né? Existem hospitais universitários federais no Nordeste, além das capitais todas, né, existem várias cidades do interior, como Campina Grande, como Cajazeiras, como outros municípios que são polos regionais, que tem universidade. Lagarto, né, lá em Sergipe, tem um hospital universitário federal, né? Mas ainda existe uma desigualdade muito grande no Amazonas, né, na região norte como um todo, só 4 hospitais, no centro-oeste 5 e no sul 7 hospitais. E com relação ao corte também, um corte diferente que eu apliquei, né, diferente do que foi apresentado anteriormente, mas dá para a gente ter aí uma dimensão. A gente, no primeiro momento de análise, né, a gente pensa que os hospitais, eu pensava que os hospitais universitários federais fossem todos de médio, grande porte, né? Mas a gente vê que existem hospitais universitários federais que ainda são de pequeno porte, né? Existem 5 hospitais com menos de 30 leitos e existem aí 7 hospitais entre 30 e 100 leitos, né? Mas a sua maioria tem acima de 100 leitos, né? Com poucos hospitais aí, poucos, mas comparado com a média nacional é um volume alto. 14% dos hospitais universitários são de grande porte, acima de 400 leitos, né? Sendo que 3 ou 4 hospitais universitários têm mais de 500 leitos ainda, né? Então é uma proporção que, apesar de parecer estranho ter alguns hospitais universitários pequenos, a sua imensa maioria são hospitais de médio e grande porte, o que não representa a realidade brasileira quando a gente olha o parque hospitalar como um todo, como foi apresentado. Eu peguei um dos dados de pesquisa que estavam recentes, né, 40% quase dos hospitais brasileiros com menos de 30 leitos e apenas 7% com mais de 200 leitos, né? Então é um perfil bem diferente do que nós identificamos nos hospitais em geral no Brasil. Aqui também foi citado anteriormente, aí eu pego alguns marcadores, né? A gente analisa alguns marcadores que são marcadores para demonstrar se esses hospitais são mesmo fazem parte daqueles poucos hospitais de alta complexidade no Brasil, que são referências macro-regionais ou até referências estaduais e nacionais, né? Então, fazendo um primeiro comparativo entre os leitos gerais no Brasil, no SUS e nos hospitais universitários, a gente percebe que tanto os leitos gerais quanto os leitos de UTI têm um comportamento semelhante nos hospitais universitários federais, né? Uma primeira hipótese que a gente tinha e que a gente queria demonstrar era que os hospitais universitários reuniam mais leitos de UTI do que a média dos hospitais em geral no Brasil, né? E na verdade, como os hospitais em geral representam menos de 1% dos hospitais no Brasil. Esse menos de 1% representa 4% dos leitos gerais, né? Porque eles têm um número de leitos bem acima da média. E ainda representam 6% dos leitos de UTI. Aquela informação, acho que o Ivan e o Denegri falaram, né? O número de leitos de UTI no SUS está exatamente, pelos dados do CNES, né? Está exatamente meio a meio. Então, 200 milhões de pessoas têm acesso a esses 30 mil leitos de UTI,
a esses aos 30 mil leitos de UTI, enquanto a rede suplementar tem os outros 30 mil leitos de UTI para 50 milhões de pessoas, mais ou menos, né? Então essa desigualdade é importante, mas que nos hospitais universitários isso não tem muita diferença, né? Aqui um outro dado que a gente achou importante ter como marcador para os hospitais são alguns exames de alta complexidade. Nós selecionamos a tomografia, a hemodinâmica e a ressonância, e aí analisando esses 5 anos, que são 5 anos da implantação da PENOSP, né? PENOSP, claro que é só um recorte, mas nesses últimos 5 anos nós vemos, né, que teve uma variação muito pequena dos tomógrafos, nesse período, até um declínio no último período aí, 2016, 2017, chegamos a ter 50 e reduzimos, mas apesar da tomografia permanecer praticamente sem alteração, nós temos um aumento importante na hemodinâmica, né? Nós sabemos que poucos hospitais no Brasil são referência para a hemodinâmica, e os hospitais universitários são uma dessas referências e que mostra aí uma elevação importante. E mais importante ainda da ressonância, né? A ressonância nuclear magnética, que é um exame de altíssima complexidade, de pouco acesso ao Sistema Único de Saúde. Para os hospitais universitários federais, as várias políticas de estímulo, inclusive no Ministério da Saúde, em vários momentos existiu uma forma diferente, inclusive de compra, né? Uma compra centralizada de ressonância magnética em alguns períodos aí nos últimos anos, mas uma série de políticas, sejam do Ministério da Saúde, sejam da EBSER, fizeram com que aumentasse bastante o número de aparelhos de ressonância magnética nos hospitais universitários federais. E aqui, olhando para esses 3, a gente vê que esse aumento ele considerou uma diferença regional importante, né? Os dois, não apareceu a legenda, cortei sem querer, mas as 2 linhas superiores em todos os gráficos são o Sudeste e o Nordeste. A linha de cima lá na hemodinâmica é o Sudeste, a linha de baixo é o Nordeste, depois vem o Sul, Centro-Oeste e Norte. Então nós percebemos que existiu aí um recorte nas políticas valorizando uma certa diferença regional. O Nordeste era já a região com o número, as 2 regiões com maiores números, né, com maior número de hospitais, assim como o Sudeste. Porém, o Nordeste não tinha o mesmo número de equipamentos de alta complexidade como o Sudeste, né? Apesar de ter o mesmo número de hospitais. E aí percebe-se que houve um certo estímulo, né? A ressonância é muito clara, enquanto a ressonância existia no Nordeste, metade dos aparelhos de ressonância magnética, apesar do mesmo número de hospitais, e a política fez com que se igualasse isso, né? Então, nesses últimos 5 anos, os aparelhos de ressonância que aumentaram no Brasil foram na região Nordeste, na região Norte, que não tinha nenhum, e passa a ter 2, e na região Centro-Oeste, que tinha 1 e passa a ter 2 também. A tomografia se mantém estável, até com um declínio nas 2 maiores regiões, e a hemodinâmica, inclusive o Nordeste supera o Sudeste hoje. Nos hospitais universitários federais, os nordestinos têm muito mais acesso à hemodinâmica do que os cidadãos do Sudeste nesse país, né? Aí aqui eu trago alguns dados de financiamento, sem entrar também em muitos detalhes, mas aqui a gente faz uma comparação. Antes de entrar no investimento dos hospitais universitários federais, a gente pega o CIOPS e as ações, todo o financiamento do SUS, né? Ações e serviços públicos de saúde, a ASPS, fazendo um comparativo com a média e alta complexidade. A gente percebe que havia uma tendência de aumento de 2013 para 2015, e que aí alguma coisa acontece em 2016, né? Alguma coisa grave acontece em 2016, para, além de, como eu estou dizendo, né? Além de pisarem no freio do investimento do SUS,
pisaram no freio e deram a marcha ré, né? Então, existia uma tendência bem pequena de ampliação do investimento, muito pouca, né? Se a gente olha comparativamente ao PIB, uma série histórica aí de 20 anos de SUS, a gente percebe que o orçamento oscila ali entre 1,4, 1,3 do PIB, aumenta proporcionalmente, porém o PIB tinha uma tendência de crescimento, então havia aí um equilíbrio, sem muito investimento adicional, mas que a partir de 2006 há um declínio. Então, apesar de, nesse período de 13 a 17, o orçamento do SUS, o gasto, na verdade, isso aqui não é nem o orçamento, a gente está vendo a execução. No CIOPS a gente viu a execução que os municípios, que os estados, que o governo federal documentaram, né? Então, houve um aumento aí de 4% nesses 5 anos, porém, de 2015 para 2017, uma queda de 14% do gasto, da transferência federal de recursos do SUS, né, para os estados, para os municípios, inclusive o gasto dos municípios. E na média e alta complexidade, a gente vê uma certa inversão daquela lógica. Enquanto o SUS aumentou no seu investimento, no seu financiamento 4%, a média e alta complexidade teve um aumento de 14%. Enquanto a queda do financiamento do SUS foi grande, de 14% nesses 3 anos, a queda da média e alta complexidade foi um pouco menor. Então mostra aí que, mesmo em épocas de vacas magras, prioriza-se diminuir o recurso de outros setores do SUS e tenta-se preservar aí a média e alta complexidade. Mesmo assim, houve queda, né? Entretanto, né, nos hospitais... Opa, eu dei um zoom aqui sem querer. Entretanto, nos hospitais universitários federais, a tendência é outra, né? A gente verificou, reolhou esses dados algumas vezes, porque é uma diferença brutal, né? Enquanto no período o SUS teve uma perda de recursos, né, uma variação muito pequena para cima, mas de uma perda importante nos últimos 3 anos, os hospitais universitários federais mostram o inverso. Existiu aqui uma perda de investimento, de financiamento de 2014 para 2016, né, notas, porém em 2017 há um aumento que faz com que nesse período o aumento seja de 55%. Então, neste período de análise aí dos 5 anos de implementação da PNOSP, claro que não é só culpa ou responsabilidade da PNOSP, mas há aí uma série de políticas federais que fazem com que o orçamento esse é tudo recurso do SUS, eu não estou considerando aqui o recurso do Ministério da Educação que vai para os hospitais universitários federais. Pode falar. A atualização dos hospitais com a rede está contando isso aí também? Sim, exatamente isso. Esse é o recurso do Fundo Nacional que passa-se para os hospitais universitários via contrato de gestão com o seu gestor, seja o município, seja o estado. Então aqui a fonte é o Fundo Nacional de Saúde e lá no Fundo Nacional de Saúde tem nós entramos em um por um dos hospitais. Então nos 50 hospitais a fonte lá, a MAC, e além do MAC tem lá até alguns hospitais que recebem PAB também, alguns ainda um recurso muito pequeno, mas está tudo incorporado lá no extrato que o Fundo Nacional de Saúde faz para cada hospital. Esse é o valor real transferido, não era o valor orçado. Até ele pode ser diferente, ele vai ser diferente do que está no contrato de gestão com o prestador, com o gestor. Exatamente. Então esse é o valor real do que foi faturado no período que foi analisado. Então o que caiu na conta mesmo da IBSER, que foi transferido para a universidade, que foi para o hospital. 9 de cada 10 planos diretores trabalhando com as prioridades, rever os contratos. Todos eles pedem isso. Reajuste dos valores da contratualização, do contrato de gestão. Não é o faturado, é o repassado. Esse é o repassado. Não, é que... Ele é repassado dessa forma, mas ele é repassado via o município onde está. Ou o estado. Agora é certo. Porém, com o contrato de gestão homologado. O teto do município. Tem que colocar o teto, mas o repasse vai direto. O repasse vai direto para a conta. Na verdade, é descontado do teto do fundo municipal e não passa pelo fundo, vai direto para o hospital.
hospital. É só o meio, mas... Isso. Até antes da adesão à EBSER, a EBSER já faz essa intermediação. Nosso hospital aderiu à EBSER agora, porém esse recurso já vai para a EBSER já há algum tempo. O da UFRJ, o do Hospital São Paulo, da Unifesp, deve estar passando pelo mesmo processo. Caixa EBSER, vai direto do caixa do hospital. Só a nomenclatura. Gestora é EBSER, mas não é... Pode falar. É que a gente está conversando que não é o faturado. É o da Compom, o contrato de gestão. Não, Isso, esse aqui é o faturado. Não, parte é o faturado, é o mistura de faturado. coisas aí. É porque tem mais coisa. É procedimento SUS, tabela SUS. Isso é Isso é o que ele fatura. Isso é Isso aqui é o global do esse contrato de global. gestão. Que é o faturado. Não é o faturado. Do contrato de gestão que nós estamos falando. O contrato de gestão não fatura. É que faturamento Não, sai é do porque procedimento. nós estamos falando de financeiro, né? Não é por isso que separa faturado de financeiro. Aqui nesse caso a gente pegou o financeiro mesmo. Não foi o faturado, porque a gente sabe do global do faturado. Isso. Você tem alguma explicação para esse comportamento aí? Você viu distribuição aí? Você vai para o mesmo hospital? Eu tenho a tabela, a gente está fazendo as análises, agora eu não me lembro se tem algum hospital específico que destoa da realidade, mas Com certeza não. deve ser algum hospital específico assim, que teve um investimento maior. Essa análise a gente está elaborando nesse momento, mas a gente até está distribuindo regionalmente para saber se houve um decréscimo em alguma região, uma sobreposição em alguma outra, mas esse dado a gente não tem ainda. Eu tenho ele tabulado, eu vou olhá-lo. Só ali Eu fiquei em uma outra questão. Está trabalhando com 50, independente de estar certificado ou não. São 50, exatamente. Eu Então, não tenho... então tem um hospital aí que não está contratualizado. Sim, a princípio contratualizado todos estão, né? Pelo que a gente visualizou lá no Fundo Nacional de Saúde, tem lá, tem uma das abinhas lá do Fundo Nacional que fala da contratualização. Todos eles consta a contratualização. Muitos hospitais, inclusive, estão com contrato de gestão antigo. A gente identificou, por exemplo, da UFBA, da Bahia. O UFRJ nem se fala, por conta de várias questões, mas da UFBA, que está na IBSER, que está tudo certinho lá, já foi feito o contrato, porém o gestor municipal não encaminhou para o Ministério da Saúde. Então está trabalhando com um contrato de 1 ano atrás, 2 anos atrás. Mas é isso, eu quis pegar, né, nós pegamos o universo dos 50 hospitais universitários federais. Você atribuía esse comportamento em 2017, inesperado, fora do CPI, aos planos, aos compromissos alcançados? Os planos diretores, você está falando, os planos diretores dos hospitais, eles já estão vigentes desde 2013. Então, não necessariamente, claro que a gente teria que analisar as ações de cada um dos planos, né? E nós estamos fazendo esse processo, vou mostrar daqui a pouco, mas não analisamos o investimento que estava constando em cada plano. O que é possível fazer também, como uma inferência, é que houve aí 1 ou 2 anos de uma redução importante do financiamento do Ministério da Saúde, né? Ou 2016 principalmente, mas também 2015, né? E possivelmente buscou aí uma compensação. Mas agora essa questão que o Adriano traz é muito pertinente para a gente fazer a análise. Se essa compensação financeira foi de um bloco reduzido de hospitais, ou de um hospital especificamente, ou de uma região. A gente sabe que os critérios político-partidários influenciam demais no repasse da média e alta complexidade, né? Não só desses, mas do MAC como um todo. Então, alguns analistas até já fizeram essa análise, eu não sei se tem isso em evidências, né? Mas a gente lembra de ouvir que na época de um secretário da SAS, que é de Minas Gerais, aumenta o repasse para Minas Gerais. Agora, recentemente, alguém publicou aí que tem os dados de repasse da média e alta complexidade para o estado do Paraná
foram muito intensos, né, fora da curva nos últimos anos. Deve ser por conta de vocês que estavam lá em Harvard, com muita influência na SAS. Mas o ministro, obviamente, mandou mais recursos para o Paraná por conta disso. Então, é uma boa análise a se fazer em 2017, né? Não sei. Tem um outro Eles podem até me ajudar a considerar que é novo, que é o efeito das emendas de bancada. Que eu acho que os hospitais conseguem orçamento impositivo. Exatamente. Veio orçamento E impositivo. os hospitais eles têm um poder de mobilização das bancadas, que antes não pagavam emenda bancada, agora virou obrigatório pagando, e são emendas grandes, né? Aí é totalmente fora de acordo, de plano, né? Isso é verdade, é uma explicação. Porque 50% do orçamento impositivo tem que ir para o SUS. Né? Essa é uma melhor explicação. Os contratos que os hospitais fazem lá nos municípios, eles têm dois componentes às vezes, a maioria deles, não estou falando dos que eu conheço, 10, 12, talvez. Mas tem um número de procedimentos que eles recebem pelo número de procedimentos que eles fazem. E aí isso é estratégico. E tem o contrato, né? Que é o contrato que é um xizão fixo, né? Eu estou falando aqui dos 39, 15 e 13, 28, 38 hospitais que a gente acompanhou, praticamente todos eles, uma das prioridades do PDE era renegociar o contrato de gestão dos seus respectivos gestores. Né? O direto que vinha de lá era não estou dizendo que essa é a explicação, estou falando que a hipótese é ser considerada, né? Ou seja, de iniciativa deles lá, todos foram repactuar o contrato de gestão. Exatamente. Mas já tinha pouco dinheiro novo. Acho que é pouco dinheiro novo para explicar isso aí. Pois é, mas os municípios topavam, sabe? Eles fizeram isso. Eu vi vários que topavam. Lá em Uberlândia faz diferença de 2 milhões e meio. Isso aconteceu com Brasília, isso aconteceu com o Rio de Fora, isso aconteceu com quase todos do lado do Nordeste, e aconteceu com tudo. Não estou dizendo que não precisa lá. Mas é uma das... Mas é uma hipótese. É uma outra a ser pesquisada aí. Se for... Claro que é um grande trabalho aí e não é um documento público muito acessível. O contrato de gestão e os seus aditivos, né? Com cada gestor municipal, cada gestor estadual. Eu não sei se eu conseguirei ver isso, mas eles publicam em geral o extrato. E o extrato não consta as informações mais importantes, assim. E os termos. Só para provocar. Só vai ficar pós-dó. Mas vai dar para fazer uma paralela com a incorporação de tecnologia, porque se a áudio FAEC por fora, ele fica variável, né? faz o global pela média complexidade e vai ter o FAEC alta por fora. Se tu fizer um paralelo com o REUF para investir em equipamentos em hospitais e isso dá capacidade de produção, pode ser no variável. Sim. É uma outra possibilidade. O REUF tem uma tendência de queda importante de 2013, 2014 para cá. A gente viu esses dados aí. Né? Mas aí do dado, aquele equipamento que está lá está produzindo. Até politicamente é mais provável que tenha chegado pela conta que estava meio beligerante pela Ministério Público, Ministério E mais assim, Legal. Você queria fazer fazer uma pergunta para o deixa eu ver. Eu creio que você não falou certamente, você tem, nesse período você tem uma alteração da capacidade instalada? Esse é o próximo passo. É aqui que vem a questão que nós estamos nos debruçando agora, inclusive reanalisando o banco de dados, porque aí fica evidente um aumento acima do financiamento do SUS, né? Então, esse chororô que é real, né, de uma parte grande dos hospitais, que tem razão para chorar, só que o SUS tem mais razões para chorar do que os hospitais universitários como um todo, né? Porque aumenta-se aí um investimento não, né? É para investimento e para manutenção, mas há um aumento do repasse federal para o SUS. E aí, para os hospitais universitários federais, né? Então, obviamente, aumentaria a produção, né? E é isso aqui que acontece na produção assistencial geral. A gente tem separado muitas tabelas de média e alta, ambulatorial e hospitalar. Então nós pegamos o CIA, o SH
e a gente separou e unificamos também entre procedimentos de média e procedimentos de alta de cada um dos hospitais. Nós ficamos rodando aí tabela no CI e no SH mais de mês, produzindo um conjunto enorme de dados, e essa é uma certa tabulação. Aconteceu alguma coisa entre 2013 e 2014, nós estamos inclusive buscando informações lá no DataSUS, no Ministério da Saúde, algumas teorias que foram feitas na banca de qualificação. A Márcia Amaral estava na banca, o Arthur Chioro estava na banca e a Juni estava na minha banca de qualificação. Eles falam que no processo pré-2013, e que também até 2013 isso aconteceu, o DERAC, né, você estava lá ainda em 2013, acho que você também estava lá em 2013, já tinha saído. Eu já tinha virado uma pessoa normal. No DERAC, uma série de procedimentos e uma série de melhorias no sistema de informação do CIA, do SH aconteceram, né? Vinham acontecendo desde 2010, 2011, para melhorar o registro da produção. Então há uma queda aí abrupta no registro, que a Márcia inclusive acha que foi pela mudança dos processos. Então nós vamos ter uma dificuldade aí de poder concluir alguma coisa, mas a partir de 2014 para cá, os registros vêm se mantendo, a forma de registro e a forma do código. Alguns códigos foram modificados, alguns procedimentos que eram considerados de alta viraram de média, e aí diminui o seu valor, né? Então, mas depois de 2014 a variação foi pequena e tem essa tendência de elevação. O que também... E aí a gente separa, né? Só para ter uma ideia, então, do que aconteceu aí. Então, por isso que essa teoria de que vários procedimentos de alta, nessa mudança do DERAC lá, dos códigos, se transformou em procedimento de média, a gente consegue, não sei se é a única razão, mas é uma das razões que mostra aí uma queda brutal nos procedimentos de alta, pelo menos no registro. Então, se a gente desconsiderar 2013, ou se a gente considerar essas questões que acontecem, a gente vê uma tendência de aumento dos procedimentos de média complexidade, acima de 10%, se a gente colocasse de 14 a 2017, e também, mas aí em outra medida, uma queda nos procedimentos de alta, né, considerando 2013. Se a gente não considera 2013, a gente vê um aumento e um declínio, que aí mantém uma estabilidade, ou seja, a gente percebe que apesar do investimento, o investimento, o dinheiro a mais que veio nessa tendência, não aumentou a produção assistencial da mesma proporção. Claro que aumentou. Se a gente olha 2014 para 2017, a gente vê um aumento expressivo, né? Principalmente na média e alta complexidade. Por quê? Várias razões, né? Que vocês podem, inclusive, identificar muito mais do que a gente. O parque tecnológico estava defasado, produzindo muito pouco. Quando compra-se uma nova ressonância, um novo tomógrafo, uma nova hemodinâmica, às vezes não aumenta a produção, mas substitui um antigo por um novo, aumentando alguma coisa. Muitos leitos fechados, e aí com um maior investimento começa a se abrir leitos. O Hospital do Paraná, antes da IBSER, tinha lá 250 leitos fechados. Fomos lá recentemente por uma visita técnica, a sua professora Claudete, que é superintendente, nos disse que esses 250 leitos vêm sendo reabertos gradativamente, né? Vários hospitais que entraram lá na primeira leva. É um componente da recomposição da força de trabalho. Isso. Que tem a ver, aí é com recurso MEC, né? Não é recurso Ministério da Saúde. Mas ao mesmo tempo. Mas com a recomposição, Mas aumentaria a produção, né? Aumentou de média, importantemente, né? Pode falar. Eu acho que esse dado está muito discrepante, né? 2013 para 2014, e aí ele contaminou. Exatamente. Mas é coerente, o da média é bastante coerente, né? Sim, o aumento da média. exatamente. E mais ou menos coincidiria com essas coisas que você está falando. Aumentar o pessoal, repor quadro, né? Reativar equipamentos. Você não fez uma incorporação tecnológica nova, mas por ter completado quadros, né? O pesado foi recurso humano. Exatamente. Aí você aumentou a produção da média.
Porque tem um esgotamento da alta, pela capacidade instalada e pelas habilitações. Você vai olhar as habilitações de alta, todos os critérios de habilitação estão muito nos hospitais universitários. E aí já tem um limite. Então, quando tu recompõe, eu acho que a questão do trabalho de novo, acho uma questão importante, mas recompor não é a mesma complexidade. Tem como recompor na alta. Então é isso, considerando 2014 para 2017, Daiana, que é ótima em dados, Esse dado aqui, não está teve um aumento de 11%. O número de trabalhadores da EBSER. Esse número a gente está buscando, porque no CNES a gente não conseguiu números precisos. O site da EBSER ainda não tem de forma sistematizada. Nós estamos entrando, nos PDEs tem algumas tabelas, mas tem PDEs que são de 2014, 2015. Então, um primeiro objetivo da tese, estava lá como objetivo específico, era ver o quantitativo, né, da força de trabalho. Só que são números ainda pouco precisos. O CNES dá a informação, mas aí, na maioria das vezes, a gente não consegue ver quem é EBSER, quem é fundação, que ainda se mantém um número grande de fundacionais, quem é regime jurídico único vinculado à universidade. Né? Mas um número a gente tem, não é um número que a gente considera que é um número atualizado, né? O desvio padrão, o erro não é tão grande quanto a gente esperava. O problema é que a gente não consegue ver a vinculação. Agora, os números absolutos a gente está tentando se tabular dá para a gente inferir que é graças à EBSER, né? Mas não temos isso ainda sistematizado. Beleza, então, só passando rápido, né? Então, essas aqui só trouxe alguns apontamentos que nós estamos em análise e vamos finalizar essa análise até o final do ano. Algumas considerações parciais, né, que a gente já discutiu um pouco, uma evidente desigualdade regional na distribuição dos hospitais, tem aí, não é só o perfil europeu, né, mas o perfil de porte dos hospitais se aproxima muito mais a um perfil fora do Brasil do que a um perfil brasileiro, né, considerando o total dos hospitais no Brasil. Essa proporção de leitos gerais e leitos de UTI não é tão discrepante, né, enquanto os leitos gerais são de 4%, né, os hospitais universitários representam 4% dos leitos gerais e representam 6% dos leitos de UTI. Podemos considerar essa diferença muito importante ou pouco importante, né, a gente acha que tem uma certa semelhança aí. Existiu um aumento expressivo de ressonância, principalmente, mas hemodinâmica também, principalmente nas regiões norte e nordeste, mostrando aí um viés para esse estímulo de diminuição da desigualdade, do acesso regional. Um aumento dos recursos dos hospitais universitários foi superior à tendência do SUS, inclusive a tendência da média e alta complexidade em geral. E a produção assistencial apresentou aquele declínio expressivo de 2013 para 2014 e um aumento principalmente na média complexidade nos últimos anos, né? Nos últimos 4 anos, não são 3. Acho que, assim, só as primeiras conclusões dessa parte mais quantitativa. Eu não vou me alongar muito nisso aqui, mas aqui a gente faz uma análise qualitativa dos documentos que foram produzidos nós coletamos os documentos aí durante alguns meses entre final de 2017 e início de 2018, fizemos uma análise temática de conteúdo e aí alguns resultados, né, que eu vou passar bem rápido aqui, mas para a gente ver um pouco algumas diferenças. Enquanto a EBSER naquele momento tinham 39 dos 40 hospitais da EBSER, 39 divulgaram na verdade o primeiro lado de lá, né? Dos 50 hospitais no Brasil, 39 e agora 40 são hospitais vinculados à EBSER, ainda 10 mantidos por fundações de apoio e um hospital, que é o HCPA, como uma empresa pública própria, né? E aí, com relação à divulgação desse planejamento, né? Se há um processo de transparência, 82% dos hospitais divulgaram seus planejamentos. Isso é muito expressivo, né? Algum tempo atrás, quando os hospitais eram vinculados a fundações de apoio, a gente tinha muita dificuldade de identificar planejamento divulgado publicamente. Isso mostra ainda a dificuldade, né? Que 20% só desses 10 hospitais das fundações de apoio divulgaram seus planejamentos.
Ou seja, pode até existir um processo de planejamento, mas não é um processo público, não é um processo que é divulgado para fora. E dos hospitais da EBSER, apenas um hospital não tem o seu planejamento divulgado publicamente. Aí. Procuramos de todas as formas, inclusive ligando lá, conversando com as pessoas desse hospital que não divulgou. Aqui só alguns resultados do ponto de vista da análise de conteúdo, mostrando que os planejamentos têm uma estrutura bastante definida. Inclusive a EBSER e a consultoria que a EBSER contratou, provavelmente, não participei desse processo, provavelmente tinha até um roteiro, porque os planejamentos são muito semelhantes, né? Mostra aí que vários tópicos de um planejamento adequado foram abordados, né? Apesar de ainda termos dificuldades em identificar indicadores, metas, o próprio orçamento dos hospitais, com muita dificuldade foram publicados, mas em geral quase todos os hospitais citam, discutem, comentam e apropriam aí várias informações em um documento síntese, né? Então isso é um processo importante tanto para os trabalhadores quanto para o controle social e os gestores desses hospitais. Só fazendo aqui um contraponto, né? Que aí a gente começa a analisar se esse processo ele é um processo de maior planejamento participativo, democrático, ascendente, vários termos aí que a gente pode usar, ou se é algo mais normativo, mais gerencialista, mais concentrado na cúpula ou envolvendo os trabalhadores e os usuários, né? Apesar de apresentar muitos dispositivos e arranjos de gestão, como cursos de formação, como consultoria externa, como apoio institucional, como mudanças gerenciais numa lógica de organograma, né? A EBSER traz uma proposta aí de um organograma mais horizontal e menos vertical, como foi apresentado mais cedo. O uso do referencial do planejamento estratégico, quase todos eles citaram isso. Porém, só 7% dos hospitais, 3 hospitais na verdade, tiveram a participação de trabalhadores que não eram gerentes na construção do plano, né? Então, os planos deixam isso muito claro, né? Era um plano construído pelos gerentes, do nível macro, os diretores, superintendentes, ou os gerentes operacionais ali, os chefes de divisão. Só 7% dos planos explicitaram a participação de trabalhadores nesse processo. Claro que é uma explicitação, né? Pode ser que tenham participado, mas não foi registrado no plano a participação dos trabalhadores, mas é apenas o documento deixa muito mais notada a participação dos dirigentes, em apenas 3 que é explicitada a participação dos trabalhadores. Só a participação dos gestores. Você tem a unidade de participação de gestores do SUS na elaboração desse plano? Tá. Inclusive é uma outra análise. Eu não sei se está aqui, junto com... foi mal, viu? Não trouxe mesmo. Eu cortei várias coisas, eu acho que eu pus na conclusão. 0% dos hospitais falam da participação de usuário. Então, olhando todos os planos, nenhum deles fala da participação do usuário. Seja um conselho municipal, seja um usuário lá representando alguma entidade, nenhum. E nenhum também fala da participação dos gestores. Eles citam muito a relação dos gestores do SUS, gestores municipais, estaduais. Esse é um tema muito citado. Ele é citado aqui quando aparece ali o tema regulação, contratualização, relação com a rede, com a regionalização. Então, vários planos, né, a maioria deles, descreve bem a rede, descreve indicadores epidemiológicos, fala da contratualização, da regulação. E é citado mais para frente. Porém, não fala, assim, não fica evidente no plano a participação dos gestores do SUS. E aí? Pode falar. Uma coisa é explicitar. Eu participei de uma parte. Isso, eu sei. Por isso que eu estou achando bastante questionável aquilo. É claro que foi um processo. O que está escrito só. Gestão, né? Mas é pouco provável que só 7% dos planos tenham tido participação, não tenham tido participação, né, dos trabalhadores. Eu me lembro de uma onda de 15
onde o menor número de participantes de uma reunião foi de 18 pessoas. E tinha assim, 39, 60 e tanto, 70 e tanto, 68 e tal, dos quais, né, ele tem 9 diretores, claro. Né, 9 10. Então, bom, mas eu acho que é porque a gente está considerando a gerência, viu? Então, talvez pode ser gerência, Eu acho que é por isso que a gente deixa claro, né? Não é uma explicitação no documento a presença do trabalhador, por várias questões, ou por uma questão de esquecimento mesmo, ou às vezes mesmo, assim, não considerar diferente um gerente operacional lá, o chefe do RH, o chefe do material, da farmácia, como um trabalhador da ponta mesmo. Mas para o debate, é isso que a gente levanta, não uma questão numérica só, né? Mas para o debate não aparece no discurso oficial a presença do trabalhador, né? Aparece a presença do gerente, do gestor, do diretor, mas não aparece no discurso oficial a participação do trabalhador, assim como não aparece a presença do usuário e do gestor do SUS, né? Então esse é um tema aí para a gente poder refletir sobre, né? E aqui, para finalizar a parte de análise dos resultados que estão contidos no plano diretor, todos esses planos, alguns usam metodologias diferentes, a HCPA usa uma metodologia diferente, até os hospitais da própria EBSER, mesmo com a consultoria, que tem uma certa padronização, usaram metodologias diferentes, mas de uma certa forma todos identificaram macroproblemas, que nós chamamos isso de problemas, né? Então, assim, o planejamento, a primeira parte da problematização, todos fizeram, e aí todos eles criaram planos de ação. A primeira análise que nós fazemos é de quais os problemas que os hospitais identificam, né? Para a gente poder entender como que eles fazem o diagnóstico. Uma primeira análise foi como eles fizeram. Outra análise é qual é o diagnóstico que eles mesmos fazem dos problemas deles, né? Para a gente poder entender, e a primeira comparação era os diretores, os gerentes e as pessoas que participaram do planejamento identificam os mesmos problemas que a PENOSP identificou ou identificam os mesmos problemas que o SUS identifica, né? Como que a leitura dos gerentes, dos diretores, do corpo interno ali do hospital com relação aos seus problemas, né? E aí uma série de problemas foram identificados, 199, nós separamos em 6 núcleos temáticos, e é isso aqui que aparece, né? São 6 grandes núcleos que a gente identifica, o maior deles, mostrando que a maior preocupação, até fazendo o paralelo ao que o Ivan coloca, né? Que é uma preocupação em geral hoje da política macro, da política micro, inclusive, tem um olhar muito mais para a gestão, para a melhoria da gestão, da administração hospitalar, e os hospitais falam isso. O maior problema deles, né, o que mais citou-se foi isso. Modelo assistencial aparece, eu acho inclusive, né, que não é uma análise quantitativa aqui, né, é só um retrato do quanto apareceu, né, da intensidade de aparecimento daquela questão. O modelo de atenção e o modelo da gestão da clínica é algo que não preocupa tanto quanto a gestão e a administração, né? Mas aí todos apareceram, mais ou menos na mesma intensidade. A integração ensino-pesquisa apareceu bastante, a gestão de pessoas, as tecnologias e os sistemas de informação e a relação com a rede. Então aqui é mais para a gente ter uma dimensão dos núcleos que foram aparecendo, e eu não vou passar aqui os principais temas que cada um deles levantou, para não estender demais, mas há uma lógica aqui de racionalização da gestão, enfocando muito em aspectos administrativos e gerenciais, muita discussão de gestão orçamentária e financeira, e alguns hospitais citaram o tema da democratização institucional e da cogestão, mas o que mais apareceu foram esses 3. No modelo de atenção apareceram, né, várias questões relacionadas ao modelo desarticulado com o SUS, com as diretrizes da política, e uma dificuldade de compreensão do papel do hospital na rede, né, como já foi evidenciado aqui. A integração ensino-serviço, apesar de serem hospitais de ensino, né, que a gente tem essa crítica aí, de às vezes os hospitais de ensino eles são muito mais vinculados à academia do que à assistência, do que à rede, mas mesmo essa integração ela é bastante questionada.
pelos diretores, pelos gerentes. A gestão de pessoas é um grande conflito e a EBSER, uma das grandes motivações políticas da criação da EBSER foi a gestão de pessoas, mas continua sendo um tema candente, né, nos hospitais universitários, a ausência de políticas, a ausência de planos de carreira, a insuficiência de condições de trabalho, uma série de temas. As tecnologias e os sistemas continuam sendo uma questão importante, muito num aspecto, inclusive, eu dialogo com alguns autores, né? Alguns autores falam da fetichização que os gestores têm pelos sistemas de informação, né? Como se resolvesse, todos os sistemas de informação resolveriam os problemas do SUS e os problemas do hospital, mas apesar disso é importante termos sistemas e muitos hospitais trabalham em sistemas muito arcaicos, manuais, com pouco procedimento, pouco prontuário eletrônico, a desintegração do prontuário eletrônico e do faturamento, vários pontos foram levantados. Não tem plano diretor de TI, tem muita dificuldade de avaliar a incorporação tecnológica e há uma pressão por incorporação. E por fim, a relação com a rede e com as políticas públicas, né? Existe aí uma série de questões que eles apontam, como o pouco comprometimento do hospital com as políticas públicas, a oferta insuficiente de serviços, os serviços que não representam a necessidade de saúde da população daquela região. Então, uma série de temas aqui que são temas do SUS mesmo. A gente percebe que os hospitais estão discutindo temas que o gestor do SUS, temas que as universidades discutem, que a academia discute, que uma série de processos discutem, né? Eu não quis abordar muito esse aspecto, esse artigo, esse pedaço do planejamento virou um artigo, já foi submetido, está em avaliação para publicação em breve, então eu não quis aprofundar esse tema, mas uma das conclusões que a gente reflete o planejamento desenvolvido por esses hospitais. Ele transita aí num pêndulo de um planejamento estratégico, de um pensamento estratégico e por vezes também recai aí num gerencialismo burocrático, hegemônico, racionalizante da gestão, o que é mesmo uma tendência aí das nossas organizações, né? A maioria delas vindo do lado de cá do pêndulo, né, do gerencialismo burocrático, mas também este processo mostra uma série de incorporações do pensamento estratégico, do planejamento estratégico, né? Então, nós temos aí uma série de elementos que nos fazem pensar que há um gerencialismo burocrático, induzido inclusive pela própria EBSER, mas não só por ela. Os vários hospitais aí contratam consultorias que têm uma lógica mais gerencialista, mas ao mesmo tempo uma série de outras abordagens que beiram a cogestão, que estimulam a cogestão, a democratização, com todas essas críticas que foram levantadas aí. Então acho que é só um olhar mais aprofundado sobre essa realidade dos hospitais universitários. É um trabalho inconcluso. As contribuições que vocês deram acho que vai nos ajudar, né, Daiana, a rebuscar mais ainda o material, e quando ele estiver concluído a gente divulga com mais qualidade para vocês. É isso.